Olá, esse é o curso de Técnicas de Análise de População. Meu nome é Fernando Braga e eu sou seu professor. Vamos começar? Bom, pessoal, a gente está dando início então à terceira semana. Nessa semana nós vamos discutir os indicadores de fecundidade e migração, semana final do nosso curso. E a aula de hoje é sobre os indicadores de fecundidade. Vamos dar uma olhadinha no roteiro então da nossa aula. Bom, a estrutura dessa aula vai ser muito similar à nossa discussão realizada sobre a mortalidade. Vou falar rapidamente aqui sobre a estrutura de cálculo da taxa específica de fecundidade e também da taxa de fecundidade total. Da mesma forma que a mortalidade, a gente tem então uma taxa específica por idade e depois uma medida sintética que também vai reproduzir aí uma população hipotética, tá? Bom, depois a gente vai para a planilha e calculamos então a taxa específica de fecundidade, vamos mostrar uma curva de fecundidade por idade e finalizamos então com o cálculo e a interpretação da taxa de fecundidade total. Então vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura de cálculo, né? Lembrando que isso também está explicado no nosso material didático. Bom, então a taxa de fecundidade, a taxa específica de fecundidade, seguindo o mesmo raciocínio da taxa específica de mortalidade, ela é a razão entre o número de nascidos vivos das mulheres nos grupos etários específicos sobre o total de mulheres nessa idade. Então ali mede também uma incidência do evento fecundidade sobre a população numa idade específica. Então, mais uma vez, né, é também uma taxa que não carrega os efeitos da estrutura etária, como a taxa bruta de natalidade carrega. A taxa bruta de natalidade, inclusive, traz também a população total, então traz a população masculina, né, mais um efeito. E aqui a gente está verificando o evento apenas, a incidência desse evento apenas em meio à população feminina. Bom, a partir dessa taxa, então a gente tem uma série por idade, mais uma vez, também é uma medida de período, né? Ela não acompanha uma geração específica, mas a gente pode tentar simular, né? Similarmente à questão da esperança de vida ao nascer, a gente pode tentar simular uma população hipotética que experimentasse todas as taxas de fecundidade, todas as taxas específicas de fecundidade medidas por um determinado ano em uma determinada população. Então a taxa de fecundidade total, ela vai tentar reproduzir essa experiência. Então imagina que existe uma população hipotética que no período entre 15 e 19 anos experimente a taxa de fecundidade específica do Brasil das mulheres entre 15 e 19 anos do ano 2000. Da mesma forma, a gente pode seguir o raciocínio similar. Então, entre 20 e 24 anos experimenta a mesma taxa, entre 25 e 29, até esse período final aqui, que é 45 a 49. Notem que a gente excluiu 10 a 14 e os períodos após 50 anos, porque os valores são muito pequenos. Então, assim, o usual para trabalhar com a taxa de fecundidade total é recortar o período reprodutivo da mulher nesse período onde efetivamente a gente tem um número expressivo de nascimentos. Então, convencionar que o período reprodutivo está entre 15 e 49 anos, evidentemente há algumas exceções, mas estatisticamente elas não são significantes. Bom, então o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a taxa é calculada por um ano só. Então, para o ano 2000, você tem uma taxa específica de fecundidade para esse grupo. Mas como o grupo é quinquenal, né, a gente precisaria então expandir o valor para que alcançasse 5 anos. Se a gente olhar para esse cálculo, né, ele é simplesmente um número médio de filhos por mulher. Então, suponhamos as mulheres de 15 anos, baseado nesse cálculo, no primeiro ano tiveram esse número médio de filhos, mas aos 16 elas repetiriam essa mesma fecundidade, aos 17 até os 19. Então o que a gente precisa fazer para ter um número completo de filhos nesse período de 15 anos é multiplicar cada uma dessas taxas específicas por 5, porque aí a gente vai ter então, juntando o período de 5 anos, né, ela está exposta aqui a essa taxa, né, a esse digamos assim, essa probabilidade de ter filhos durante os
os 5 anos em que ela permanece nessa idade. Nos próximos 5 anos, entre 20 e 24, aí ela vai estar exposta a uma outra probabilidade de ter filhos. Feito isso, então, a gente consegue percorrer todo esse período reprodutivo. Bom, e a ideia aqui, então, é simplesmente somar esses valores e a gente chegaria, então, num número médio de filhos por mulher dessa população hipotética. Matematicamente, a gente não precisa repetir os 5 todas essas vezes, como é o mesmo fator multiplicado pela taxa, basta a gente colocar os 5 em evidência, né, dessa forma. Então, multiplico os 5 pelo somatório das taxas. E essa é a TFT. Então, o que ela representa? O número médio de filhos por mulher de uma população hipotética que também apresentasse ao longo da sua vida, né, que experimentasse ao longo da sua vida as taxas específicas de fecundidade de uma população de referência em um determinado momento. Bom, mesmo raciocínio, né, mesma simulação de uma população hipotética. Então vamos lá a planilha para a gente enxergar esses dados para a população brasileira nos períodos que a gente está analisando. Então vamos lá. Também já deixei preparado aqui, são todos dados que nós já coletamos no DataSUS e no IBGE. Então temos o número de nascidos vivos por idade da mãe e o número total de mulheres nessa idade coletados no censo demográfico. Então é muito simples, né? Da mesma forma, a taxa específica de fecundidade é a razão entre o número de nascidos vivos e o número de mulheres na idade. Então, dou um Enter aqui, vou fazer o preenchimento automático e a mesma coisa do lado de cá, né? Nascidos vivos dividido pelo total de mulheres. Então, mais uma vez, a gente tem aqui, né, esse conjunto de dados que representa essa incidência, né, do evento fecundidade nas mulheres nos diferentes grupos etários. Mais uma vez, né, são números que ficam interessantes de se enxergar numa representação gráfica. Então, façamos aqui a nossa curva de fecundidade, já transportei aqui também, e a gente pode inserir um gráfico para enxergar o comportamento dessa taxa nos 2 anos. Então, seleciona tudo, vem aqui inserir, gráfico, ele vai montar, né, automaticamente aqui um gráfico e a gente faz as nossas modificações. Primeira coisa também, aqui já dá até para visualizar, mas fica bem mais fácil a gente visualizar se for um gráfico de linha. Então vou alterar aqui para o tipo gráfico de linha e vou também, uma única coisa é alterar esse título, tá? Para taxas específicas de fecundidade Brasil 2000 e 2010. Vamos alterar aqui o texto daquela forma de sempre, colocar ele centralizado. Então temos aí já bem visível o nosso gráfico com as taxas de fecundidade. Note o seguinte, entre 2000, que é a curva azul, e 2010, que é a curva vermelha, nós temos uma redução bem expressiva, né, da incidência da fecundidade, mas ela acontece especificamente nos grupos etários iniciais, sem muita alteração aqui nos grupos de 30 anos acima, né? A taxa se manteve mais ou menos igual. Especialmente no grupo de 20 a 24 anos e 25 a 29, a gente tem, né, uma redução, um achatamento da curva que reflete, evidentemente, na diminuição do número de nascimentos, né, o número de nascidos vivos nessa população total. Bom, vale dizer uma coisa, como essa medida é de período, a gente não consegue dizer, com base nessas informações, se essas mulheres, nesse momento aqui, em 2010, elas estão realmente no seu ciclo de vida diminuindo o número de filhos ou se estão adiando a fecundidade por conta de outros elementos aí do seu ciclo de vida. Como não a gente só conseguiria dizer isso, né, fazer essa afirmação, se vai haver uma alteração, né, e essas mulheres realmente não vão diminuir expressivamente o seu número de filhos se a gente acompanhasse a coorte, né, a geração. Esse mesmo conjunto de mulheres, a gente coletasse dados ao longo da vida delas. Né? Existem pesquisas que fazem isso, mas não é o caso da base de dados que a gente está trabalhando, uma base de dados de período. Então,
são só questões, hipóteses que a gente pode levantar analisando a informação por período. Tá? Então, esse é um elemento importante sempre a ser destacado, né, que essa é uma taxa de período e não de coorte. Tá bom? Bom, então, efetivamente a gente já enxerga na curva, né, uma redução expressiva da fecundidade, mas o número, né, da taxa de fecundidade total é um número muito didático, né, então vale a pena também a gente calcular aqui. Para fazer é muito simples, clica aqui, né, já deixei aqui o espaço para a gente colocar o indicador, a gente coloca igual a 5 vezes a soma da coluna. Então seleciona aqui todos os itens da coluna e dá um Enter, a gente já tem aqui a taxa. Vou arrastar, ele vai fazer a mesma coisa com a coluna ao lado. E olha só que curioso, né? A taxa de fecundidade total do Brasil está exatamente naquilo que a gente chama, em 2000, estava exatamente naquilo que a gente chama de fecundidade, taxa de fecundidade de reposição, que é aquela taxa em que, por ser 2 filhos, né, por casal, cada homem e mulher, ao ter 2 filhos, cada mulher, ao ter 2 filhos, ela simplesmente repõe a população. Então, a partir, né, de taxas abaixo de 2,1, a gente está num nível abaixo do nível de reposição populacional, e se ela se mantém por muito tempo, evidentemente, se ela se mantém decrescente, né, ou constante abaixo do nível de reposição populacional, o que não dá para afirmar, porque a gente está construindo essa taxa hipotética a partir de uma taxa de período e não do acompanhamento de uma geração ao longo do tempo, mas se por diversos períodos, né, por alguns anos, a gente vai acompanhando a taxa no nível de reposição ou abaixo da reposição, a gente vai então observar, né, pelo menos do ponto de vista da reprodução natural, um decréscimo da população. E é o que a gente está enxergando aqui do ano de 2000 para o ano de 2010, a gente foi para um nível abaixo do nível de reposição, né, com a taxa de fecundidade total de 1,7. Cabe agora a gente entender nos próximos anos o que vai acontecer, né, se a gente vai manter uma fecundidade tão baixa, né, e nesse sentido, no crescimento vegetativo, a gente tem uma redução do número absoluto da população brasileira. Bom, então está aí calculado, né, tanto as nossas taxas específicas e a curva, como também a taxa de fecundidade total. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Então, mais uma vez, importante treinar, né, fazer o download dos dados, calcular aí as taxas para as regiões do seu interesse. Espero que seja de bom proveito. É isso aí, até mais, obrigado.